Boa noite a todos. O tema da nossa aula de hoje é de classificação dos atos administrativos. Na aula de hoje, e em algumas outras aulas, iremos estudar todas as classificações dos atos administrativos. A primeira classificação que vamos ver é o ato concreto. O que é o ato concreto? É aquele ato que se exaure com uma única aplicação. O exemplo é a concessão de férias. A partir do momento que o ato administrativo concede férias a um funcionário público, terminado essas férias, aquele ato administrativo está exaurido, está acabado, está concluído. Então, o ato concreto é aquele que se exaure com uma única aplicação. O contrário dele, o ato abstrato. O ato abstrato é aquele que comporta reiteradas aplicações com o mesmo ato administrativo. Sempre que aparece a hipótese daquele ato, aquele ato administrativo vai ser aplicado não uma única vez, várias vezes com o mesmo ato. Um exemplo, um decreto de uma autoridade, de uma administração, que determina a punição de um funcionário público quando chega atrasado. Uma redução salarial, uma diminuição de um bônus, qualquer punição. Este ato administrativo vai ser aplicado a todos, de forma reiterada. Não precisa um único ato para uma única aplicação. Não, é um ato administrativo, que é esse decreto, que vai ser aplicado várias vezes a todos os funcionários que chegarem atrasados, que chegarem no seu local de trabalho fora do horário. Então, essa é a diferença entre ato concreto e ato abstrato. Ato vinculado. Terceira classificação do ato administrativo. O ato vinculado é aquele que a lei tipifica de forma clara, de forma objetiva, a situação em que o agente deve agir, sem qualquer tipo de margem de liberdade. Ou seja, é o cumprimento exato da lei. A lei determina quando e como que vai ser essa atuação do agente público. Exemplo é o ato administrativo que determina a aposentadoria compulsória do agente público que atinge 70 anos de idade. Então, este ato administrativo, ele vai decretar ali a aposentadoria sem qualquer tipo de escolha. A administração pública não pode escolher, ela tem que agir porque a lei assim determinou esse tipo de comportamento. Então, ato vinculado, vimos até nas aulas presenciais, o poder vinculado da administração pública. É o mesmo conceito. É aquele que a administração pública age de acordo com o cumprimento exato da lei, sem qualquer tipo de margem de liberdade. O ato discricionário. O ato discricionário, neste ato, ele vai também, a administração pública vai também cumprir a lei, mas há uma certa margem de liberdade de acordo com um juízo de conveniência e oportunidade, que é o que a gente chama de mérito administrativo. Verificada ali a conveniência e a oportunidade, o ato vai ser praticado. Não verificado ali a conveniência e a oportunidade, o ato não será realizado. Esta análise é feita pela administração pública que vai escolher o melhor comportamento em prol da administração. Aquele velho princípio que a gente já estudou da supremacia do interesse público sobre o particular. Um grande exemplo é a nomeação de um funcionário público para um cargo comissionado. Nessa situação, a administração pública vai fazer a escolha de acordo com o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade. E aí ele vai agir da melhor forma para a coletividade, para a administração pública. A mesma situação é no caso de exoneração, ou de provimento a um cargo feito pela administração pública. Isso só vai acontecer de acordo com o mérito administrativo, de acordo com conveniência e oportunidade. O próximo ato administrativo que a gente vai estudar é o ato de império. O ato de império é aquele que é praticado pela administração pública no gozo de suas prerrogativas. Prerrogativas é igual a direitos. Então, toda vez que a administração pública
age de acordo com a prática de seus próprios direitos, eu tenho ali um ato de império. Um exemplo de um ato de império é a desapropriação. A administração pública tem o direito de tirar a propriedade privada de seus particulares em prol da coletividade. Né? Então, é um grande exemplo. Se uma pessoa possui uma casa onde vai ser construído um metrô, por exemplo, a administração pública pode desapropriar essa pessoa, né? Obviamente tem um processo para tanto, né? Na qual ela vai ser atribuído um valor de indenização por aquela perda da propriedade, mas o particular não pode escolher, né? Porque entre a propriedade privada e a coletividade, o bem público, prevalece o bem público, prevalece o bem da coletividade. O ato de gestão é o contrário, é aquele praticado impede igualdade com o particular. A administração pública não se utiliza no ato de gestão das prerrogativas públicas que ele se utiliza nos atos de império. No ato de gestão, ele é praticado sem a utilização dessas prerrogativas públicas. Nessa situação, a administração pública e particular estão em pé de igualdade. Um exemplo é um contrato de locação de um imóvel de um particular feito para a administração pública. A administração pública pode sim locar imóveis de particulares, pagando por isso, porque ela não tem a propriedade privada daquele bem, né? Ela não tem a propriedade pública daquele bem, melhor dizendo, né? E aí ele faz um contrato de locação com o proprietário, né? Paga o valor para aquele proprietário, para que ela utilize aquele bem para alguma atividade pública. Por exemplo, a União quer fazer uma locação, né, para uma agência nova do INSS. Ela não tem local, né, então ela faz um contrato de locação com o proprietário, e esse proprietário faz o pagamento, faz a cessão da posse e recebe um pagamento pela administração pública. Ato de expediente é aquele ato administrativo que faz com que os processos administrativos sejam dado andamento. Um exemplo é a remessa de processos administrativos para ser julgado. Este é o ato de expediente. O grande exemplo dos atos de expediente, né, por exemplo, um processo administrativo para concessão de aposentadoria. Tem várias etapas para que seja concedida a aposentadoria daquela pessoa, né? E o processo segue a vários órgãos de dentro do INSS, para análise de dentro do INSS. E cada vez que passa para análise de um agente público, é feito um ato de expediente, que é a remessa dos autos, a remessa daquele processo administrativo para ser analisado, julgado por alguma autoridade administrativa. Então, esse é o ato de expediente. O ato individual. O que é o ato individual? O ato individual é aquele que é dirigido, destinado, né, para produzir efeitos jurídicos no caso concreto. Por exemplo, o exemplo da desapropriação pode ser considerado um ato individual, porque ele tem um destinatário certo, é determinado para aquela pessoa. A nomeação para um cargo também é a mesma situação. A administração pública está nomeando um agente público para desempenhar uma função de confiança, como, por exemplo, a coordenadoria ou a direção de alguma escola, por exemplo, né? Isso é um ato individual, é direcionado, dirigido para aquela pessoa. A desapropriação também. Ora, a administração pública quer tirar a propriedade privada de um particular. Ela faz um ato individual. Esse ato é direcionado, dirigido de forma direta para aquela pessoa, não é para todos. Ao contrário de ato individual, é o ato geral. Aí sim eu tenho um ato que vai atingir várias pessoas, né? Por isso que a gente fala que o ato geral tem uma finalidade de norma, tem uma finalidade normativa. Um exemplo, uma portaria, por exemplo, né, que determina o funcionamento de uma repartição pública
do horário das 9 da manhã até as 19 horas da noite, né? Este ato, essa portaria, ela não vai ser aplicada a uma única pessoa, vai ser aplicada a todo mundo que frequentar aquela repartição pública. Um outro exemplo é, a proibição de entrar nos fóruns, né, de São Paulo portando regata, portando bermuda, né, isso é proibido. Há uma norma, né, criada pela administração pública, que nos fóruns só pode entrar de calça, né, e camiseta, não regata, não boné, né, não capacete, por exemplo. Né? Então, por exemplo, os motoboys têm que tirar o capacete para entrar dentro do fórum. Uma questão até de segurança e também de formalidade por conta da importância que é os fóruns do Poder Judiciário. Então, esses são os atos gerais. Os atos simples é aquele que decorre da manifestação de vontade de um único órgão. Né? Então, eu tenho aqui uma única declaração de vontade. Né? Eu tenho uma declaração de vontade, um ato. Ato simples. As multas de trânsito feito, por exemplo, a nomeação feita pelo prefeito para o secretário de saúde, né? Por exemplo, isso é uma nomeação feita, é um único ato administrativo, é uma única declaração de vontade do Estado que forma um único ato administrativo. Este é o ato simples. Já o ato complexo é aquele ato administrativo que decorre da vontade de duas ou mais pessoas ou dois ou mais órgãos. Né? Então aqui eu tenho duas declarações de vontade para formar um único ato administrativo. Então, no ato anterior que a gente viu, era uma declaração de vontade para um ato. Aqui eu tenho duas declarações de vontade para a realização de um ato administrativo. Um exemplo é um decreto presidencial, mas que há necessidade de referendo, há necessidade de um referendo dos ministros. Né? Então, é feito o decreto, mas para ele ter ali validade, ele precisa do referendo dos ministros. Então, eu tenho aqui duas manifestações de vontade para a formação de um único ato administrativo. No ato composto, aí eu tenho mais de uma declaração de vontade, duas ou mais declarações de vontade, né, para formar dois ou mais atos. Né? Então aqui eu tenho, não tenho um único ato, eu tenho duas manifestações de vontade, dois ou mais atos, ou três manifestações de vontade, três ou mais atos. Então aqui eu tenho o que a gente chama de ato composto, diferentemente do ato complexo, né, que a formação é o único ato administrativo, não. No ato composto eu tenho também mais de uma manifestação de vontade, mas eu formo também mais de um ato. Então cada manifestação de vontade forma um ato. Né? No final deste ato composto eu não tenho um único ato administrativo. Eu tenho 2, 3, 4 atos administrativos de acordo com a quantidade de manifestações de vontade que tivermos. O exemplo aqui é a nomeação do PGR. O Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República, né? Então eu tenho o primeiro ato administrativo, mas eu preciso de um segundo ato administrativo, de uma segunda declaração de vontade, para se formar o ato composto, que é a aprovação do Senado Federal. Então, para nomear o PGR, né, eu preciso da nomeação do presidente, primeiro ato administrativo, mas depende da aprovação do Senado Federal, segundo ato administrativo. Mesma situação para ministro do Supremo Tribunal Federal. É a mesma situação. Eu tenho a nomeação do presidente da República e essa nomeação do presidente da República só vai ter validade se o Senado Federal também aprovar aquele ministro. Né? Então, eu tenho aqui um ato composto, duas manifestações de vontade, dois ou mais atos administrativos. E para terminar nossa aula, vamos ver o ato constitutivo, o ato declaratório e o ato enunciativo. O ato constitutivo é aquele que a administração pública ou cria, ou modifica, ou extingue um direito ou uma relação jurídica com o particular. A permissão, a revogação, a autorização são grandes exemplos de atos constitutivos. Ora, vamos falar da permissão pública. A administração pública vai criar uma permissão para a criação de uma linha de ônibus, ou uma linha de táxi, ou
aprovar a permissão para a utilização de uma praça pública para a realização de um show, por exemplo. Né? Ela está criando um direito aqui, né? Ela está criando uma situação jurídica. Né? Então aqui eu tenho, obviamente, um ato constitutivo. A administração pública vai permitir a realização do show durante um período previsto naquele ato administrativo. Então ele está criando ali um direito para ser utilizado ali pelo particular. Né? A revogação de ato administrativo também, né? Um ato administrativo revogatório. Né? Então, por exemplo, foi dada uma autorização para a realização de um show, mas verificou-se aí a existência de alguma situação que não é mais conveniente ou oportuna a realização desse show, então ele vai ser feita a revogação daquele show, né? Revogação daquele ato administrativo para a realização do show. Então também, sempre que cria, modifica ou extingue um direito do particular, eu tenho aqui um ato administrativo constitutivo, né? Sempre nessas três hipóteses: criação, modificação ou extinção de um direito. O ato declaratório, ele reconhece o direito que já existia antes do ato. Aqui, na verdade, eu não tenho nem a criação, nem a modificação ou extinção de direito. Eu tenho o reconhecimento de um direito que o particular já tinha mesmo antes da realização daquele ato administrativo. A admissão pública, por exemplo, é um grande exemplo. Um funcionário público, né, antes de ser funcionário público, ele tem que passar por uma aprovação em um concurso público. A partir do momento que ele é aprovado no concurso público, para ele iniciar ali o seu trabalho dentro da administração pública, ele precisa ser admitido. Ele precisa de um ato administrativo de admissão. Aqui, esse ato administrativo vai o quê? Vai declarar, né, por isso que ele chama declaratório, vai reconhecer um direito que ele já possuía. A partir do momento que ele foi aprovado no concurso público, ele criou ali o direito, né, e, consequentemente, vai ser reconhecido esse direito por intermédio do ato administrativo declaratório, admissão. Então, este ato administrativo declaratório, né, ele serve para reconhecer um direito que o particular já tinha antes daquele ato administrativo. O enunciativo, ele vai atestar ou reconhecer uma situação existente já, de fato ou de direito, um acontecimento de fato ou de direito previsto ali na vida do particular. Esse grande exemplo do ato enunciativo é uma certidão de óbito, é uma certidão de nascimento, né? É uma certidão de casamento. Qual a função dessas certidões? É atestar uma situação jurídica, um acontecimento. A certidão de óbito, ela atesta o falecimento de alguém. A certidão de casamento atesta o matrimônio de duas pessoas. E a certidão de nascimento atesta o nascimento, a existência daquela pessoa. Então, as certidões, né, são grandes exemplos de atos enunciativos. Atestados, pareceres, a mesma situação, né? Então, é feito um laudo médico com fins para aquisição de uma aposentadoria por invalidez, né? Esse laudo médico, esse parecer médico, esse atestado médico, né? Ele vai só reconhecer ali uma situação de fato ou ali de direito, né? Então, um laudo médico que atesta a invalidez daquela pessoa, né? Ela vai reconhecer ali, né, uma situação de que aquela pessoa possui ali um quadro de invalidez. E com este laudo é que a administração pública vai analisar se ele vai ter direito ou não vai ter direito ali à aposentadoria. Veja que o ato enunciativo não tem cunho decisório, né? Não tem cunho de criar um direito, de modificar um direito, não. Ele tem a função de simplesmente atestar ou reconhecer uma situação fática, uma situação ali de um acontecimento, diferentemente do ato constitutivo, que aí sim tem o direito ali de criação. Então, na grande diferença é que o ato constitutivo é aquele que cria o direito. Então, por isso, um ato administrativo que reconhece a invalidez de alguém, né, é um ato ali constitutivo, né, porque criou o direito da aposentadoria. No outro aspecto, o ato enunciativo é o parecer que deu fundamento para a criação de um ato constitutivo, né,
que é o parecer médico, que atestou que a pessoa tem validez, e aí o ato constitutivo pode criar esse direito ali, né, do particular naquela aposentadoria por invalidez. Então esses são algumas das classificações dos atos administrativos dessa aula. Vimos aí várias classificações, tem mais algumas que veremos nas próximas aulas, né? Deem uma lida na apostila, frequentem as aulas do Microsoft Teams durante o período de aulas, né? Estou sempre à disposição de todos os alunos para esclarecimento de quaisquer dúvidas. Obrigado, gente, uma boa noite e bons estudos a todos.